apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Valmor, Janete, Roseli, Zina, Márcia, Vanessa, Isabel, sejam todos muito bem-vindos para esse nosso momento com Deus, momento de oração, momento de colocar a nossa vida aos cuidados de Deus. Janete, Maria Alcionete, Francisca, Elaine, Gisele, Ângelo, Lisete, Vanderleia, sejam todos muito bem-vindos. José, Marli, Cecília, Bruna, vamos pedindo a presença de Deus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. E hoje, mais uma vez, nós colocamos a nossa vida aos cuidados de Deus. Queremos louvar, agradecer a Deus pela nossa vida, por tantas coisas bonitas que Deus vai fazendo ao nosso redor. Terça-feira Santa, terceiro dia desta semana, aonde nos colocamos na graça e na presença de Deus. Zezo, ontem era teu aniversário, eu rezei por você. Andréia, Leônidas, Sandra, rezamos por você, pela sua casa e pela sua vida. E nós queremos pedir que Deus olhe por nós, que Deus olhe pela nossa casa e que Deus sempre vá conduzindo os nossos caminhos. Sejam muito bem-vindos, Dona Sueli, Morgana, e vamos pedindo que Deus nos proteja, vamos pedindo que Deus abra todos os nossos caminhos. Jússi, Angélica, rezando por cada um de vocês que aqui está. Quero primeiramente louvar e agradecer a Deus pela tua vida. Carmen, Cor Blanco, bem-vindo. Quero sim, sabe, Isolete, Letícia, Leandro, rezar por você, pedir que Deus te abençoe sempre mais. Hilde, Maria Roseli, pedindo que Deus vá conduzindo os vossos passos. Sabe, Maria Lúcia, que Deus vá cuidando de você. Nessa terça-feira santa, aonde nós queremos mais uma vez olhar com atenção. Mais uma vez nós queremos olhar com atenção para uma realidade que é muito especial para nós. Depois eu ainda irei dar a bênção do sal, e aí você vai entender o porquê desta bênção, né, do sal, porque o inimigo existe, o demônio existe, o mal existe, e ele está como um tentador querendo nos pegar, querendo vir ao nosso encontro. E é por isso que hoje nós queremos nos revestir de duas grandes armas. Dilmira, Janete, Maria Roseli, Fernanda,
Ana Leoni, queremos hoje nos revestir de duas armas. Primeiro, o cuidado, depois a oração. Com quem é mal, com quem é maldoso, com o inimigo, não se conversa, não se troca ideia, não se negocia. Nós vamos ver isso no Evangelho de hoje, Cássia. Por isso, Madalena, iniciamos esse momento dizendo e rezando e pedindo, Luísa, Dorilda, fofa Luísa, vamos pedir a bênção de Deus sobre nossa vida, Ana Lídia, Fernanda, Andréia, Cirlei, vamos pedir a bênção, a luz do Espírito Santo para que Adri, para que Simone, Suzana, para que as nossas escolhas sempre sejam muito bem feitas. André, Ivone, Otília, e se você quiser convidar alguém para rezar esse momento conosco, convide. Se você quiser, Leomar, nesse instante, inclusive Marcilene, compartilhar na sua linha do tempo, Clarice, compartilhe. E assim, mais pessoas, Cláudia, Ângela, Cristiane, terão acesso a esse momento. Por isso, Laidiane, Maria Valzete, Eliette, Cleusa, vamos iniciar esse momento rezando e pedindo, Carmen, a luz do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Digamos juntos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo a luz do Espírito Santo, e Valci, Sandra, Antônia, Mônica, nós pedimos, sabe, esta ação do Espírito Santo, Ana Cláudia, Ângela, Beatriz, para que a gente não ceda, Laira, Maria Lúcia, às tentações do inimigo, para que a gente não se entregue às investidas daquele que não quer o nosso bem, Sandra, Fátima, Lu. Por isso eu convido você a compartilhar este momento, convidar mais alguém, Maria, Cláudia, Silvete, para junto conosco rezar. Terça-feira Santa, aonde nós queremos dizer assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Marta, Roberto, vocês que estão vivenciando um tempo de muita graça na casa e na família de vocês, Com a vaquinha da Poli, onde todos estamos unidos ali e com certeza vai dar muito certo. Rosane, Leônidas, Cláudia, há pouco estávamos na missa, junto, rezando. Hoje, terça-feira santa, nós vamos aprender uma coisa maravilhosa, Que Fábio, Bom dia, Fábio. Cláudia, nessa terça-feira santa, me falava pouquinho na missa, na igreja, aqui abaixo, Cássio. E eu dizia assim, Lígia, Eu dizia assim que com o demônio, com o mal, a gente não negocia, a gente não conversa, sabe? A gente não dá abertura com o mal. Por isso, Cláudia, por isso, Zeli, por isso a gente hoje quer mais uma vez nos revestir da armadura de Deus. E Lígia, estou rezando por você, estou rezando pelo teu tratamento e por todos. Panca, por você também, sabe, Adri, rezo por você. E vamos hoje entregar nossa vida aos cuidados de Deus. É por isso que nós vamos agora escutar a palavra de Deus. Palavra de Deus que hoje vai nos ensinar
uma coisa muito bonita para nós e para a nossa casa, Lígia, Marlene, Lourdes, para a nossa vida. E eu quero compartilhar com você esse evangelho. Ele é um pouquinho mais longo, mas eu gostaria, sabe, que você olhasse, né? Cristiane rezando, né? Pelo Mateus, celebra o dom da vida. Celuí, Rose, rezando por você também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, eu vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: quem és? Quem és, Senhor? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então, Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer? Executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era de noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ida, Helga, Ieda, Gladys, Eldimar, Eni, Delfina. Olha só a palavra de Deus hoje. Ismael pedindo pela sua família, pela sua casa. Olha só a palavra de Deus que hoje diante de nós é colocado. Terça-feira Santa,
Patrícia, Marcelo, rezando por vocês, pelas crianças. Olha só a palavra de Deus hoje. Hoje é uma palavra de Deus que ela mostra o rosto muito bonito de Deus revelado em Jesus. A palavra de Deus hoje no Evangelho de João, sabe? Ele começa dizendo assim que, Silvana, que Jesus ficou comovido, compadecido, ficou com o rosto triste. Ficou com o rosto triste, Karen. Adenir, e aí a gente se pergunta, sabe, Cida, sabe, Marcel, sabe por que a gente se pergunta por que Jesus ficou com o rosto triste? E a resposta é porque Deus também está triste. Deus está triste, Jesus está triste, eu diria assim, não pela traição de Judas, mas porque Deus está prestes a perder um filho que é muito amado e que é muito querido. Deus está prestes a perder um filho, Ivana. E sempre quando um filho, uma filha de Deus passa por sofrimento, Deus sofre junto. Deus sofre junto. E aí nós vemos a tristeza de Jesus, não é porque Judas o vai trair, mas por causa que ele vai se perder. E o motivo de Judas se perder, e aqui a gente tem que cuidar um pouco para não ficar acusando Judas de algumas coisas, sabe, Cris, a gente precisa se colocar no lugar um do outro. A gente poderia se perguntar assim, por que Judas traiu Jesus? E a gente precisa tentar entrar no coração de Judas. Judas estava passando por problema, Ilse. Judas estava passando por uma dificuldade muito grande. Sabe, ele estava passando por um problema muito grande, por uma dificuldade muito grande. E aquilo estava angustiando Judas e ele não sabia o que fazer. Provavelmente, quem sabe, né, Valério, Inês, quem sabe, Valéria, né, Irione, quem sabe uma dificuldade financeira, quem sabe uma dívida. E sempre quando a gente passa por um problema, por uma dificuldade, eu falava há pouco na missa aqui com nossa comunidade, a gente acaba muitas vezes acreditando em tudo que é santo que aparece na nossa frente. Você já parou para perceber? Quando a gente passa por dificuldade, quando a gente passa por problema, e aí que a gente precisa aprender uma coisa muito importante. O demônio, ele existe. O mal, ele existe, Marciane. Sabe, Noeli? Sabe, Leila? E ele aproveita aqueles momentos mais difíceis que nós estamos para nos atacar. Sabe, Marlene? Sabe, Osni? Sabe, Alessandra? Qual é o momento? É aquele momento que a gente está cansado. É aquele momento que a gente está desanimado. É aquele momento, talvez, que a gente está passando por uma doença, por um problema financeiro, por um problema no casamento. E o demônio, ele é muito astuto. Ele chega justamente nesse momentinho. E ele começa a colocar uma dúvida aqui na tua cabeça. Ele começa a falar isso ou aquilo. E quando vê, a gente se perde. E quando vê, a gente acaba metendo as mãos pelos pés. Quando vê, a gente acaba tomando decisões que a gente nunca iria tomar. Quando vê, a gente acaba não escutando aquelas pessoas que a gente deveria escutar, Albany. Sabe, Marlene? E aí, Maria da Glória, a gente muitas vezes acaba cedendo, Simone. Por isso, vamos hoje olhar a palavra de Deus. Quando é que o demônio atentou Judas? Não é que Judas era uma pessoa má. Não. Judas era um filho de Deus. Por isso que Jesus fica triste por Judas. Não pela traição, mas pela pessoa Judas. Pelo homem Judas que estava se perdendo, sabe? E Jesus fez de tudo para tentar resgatá-lo. Fez de tudo para tentar trazê-lo de volta. Sabe, Morgana? Sabe, Sildete? E aí nós vemos uma situação muito triste, muito delicada.
nós vemos que o demônio justamente espera essa fraqueza para entrar. E quando ele entra, sabe Tamar, sabe Ina, quando a gente cede, ele toma conta e Marciane, o estrago está feito. O estrago está feito. E aí nós vemos hoje. Sabe por que o demônio não tenta Deus? Sabe por que o demônio não tenta Jesus? Porque ele não tem força, ele não consegue. E ele não consegue. E ele não consegue. Olha, Fernando, né? Olha o que aconteceu, né, Márcia? Olha o que aconteceu no deserto. O demônio tentou Jesus por 40 dias e Jesus foi forte, Jesus foi convincente. Jesus nem trela a Deus, Jesus diz, sai daqui, se afasta daqui. Mas a palavra de Deus diz assim, que ele se retirou para voltar no momento oportuno. Como ele não tem força, Andréia, Olavo, como ele não tem força contra Deus, contra nosso Senhor Jesus Cristo, ele se volta contra os filhos, contra as filhas. E é por isso que hoje nós vemos Jesus comovido, Jesus triste, porque Deus está triste, porque Judas não soube escutar a Deus, não soube procurar ajuda talvez aonde deveria ter procurado. E aí nós vamos vendo que as coisas elas vão desandando quando isso acontece. E é por isso, meu irmão, é por isso, minha irmã, sabe, Cláudia, sabe, Sueli, é por isso, Laire, que a gente precisa, sabe, Bruna, é por isso, Bruna, que a gente sempre precisa buscar ajuda em Deus. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, todos nós estamos possíveis, né? Todos nós podemos passar por uma doença, por um problema financeiro, por um problema no casamento, por uma dificuldade no trabalho, por situações difíceis, sabe, Célia? Mas a gente precisa saber em quem confiar e aonde buscar ajuda. É justamente nessas horas, e aí você vai ver, sabe, Almiranda, como, né, o mal ele é perverso, porque ele chega justamente na fraqueza da pessoa. Volto a dizer, quando a pessoa está cansada, quando a pessoa está doente, quando a pessoa está desanimada, quando a pessoa está passando por um problema, quando a pessoa está passando por isso, ele chega ali e diz, ei, bobagem, não faz isso, vai por aqui, esse caminho é mais fácil, vamos pegar esse atalho. Sabe, foi isso que aconteceu com Judas. Mas assim, sabe, Marilda, sabe, Georgínia, sabe, Antônia, nós precisamos ser mais fortes do que isso. E precisamos nos aproximar de Deus. Precisamos nos aproximar de Jesus. E aí, meu irmão, minha irmã, aprenda a conversar com Deus. Brigue com Deus, se for preciso. Brigue. Sabe, não desista dos seus sonhos, dos seus propósitos. Peça muito a ajuda de Deus. Se cerque de pessoas que não vão puxar o teu tapete. Se cerque de pessoas que na alegria ou na tristeza vão estar, né, com os braços erguidos para te levantar. Se cerque de pessoas que sempre vão estar junto de você, né, com fé em Deus, com paciência, com oração, né? E tem uma receita muito bonita para a gente vencer as investidas do mal, sabe? Quanto mais perto de Deus, mais perto, sabe, Rosiane, perto e escutando a voz de Deus, mais forte nós estaremos. Por isso, Marcos César, sabe, não se deixe, não vamos nos deixar levar pelo medo, pela insegurança. E se você talvez está passando por uma situação que não é favorável, não é boa, todo mundo pode passar por isso, eu já passei, talvez você já passou por isso, Marlene. Sabe, a gente vai buscar ajuda. Não carregue o fardo sozinho. Não carregue uma cruz sozinho. Não carregue os problemas sozinhos. Compartilhe com alguém que vai te ajudar. Compartilhe com Deus. Peça que Deus te ajude, porque, olha só, Pedro também traiu Jesus como Judas. Hoje nós temos o anúncio da traição de Judas, né? Hoje nós temos o anúncio da fraqueza de Pedro.
mas Silvana, Lisete, qual é a diferença dos dois? Né? Qual a diferença dos dois? Né? A diferença dos dois é que Pedro, ele soube olhar para Jesus e ele soube dizer: Senhor, eu preciso de Ti. E vem em meu auxílio. Senhor, me levanta. Me levanta, Senhor, eu preciso de Ti. E o que aconteceu com Pedro? Jesus não somente levantou, não somente acolheu, mas o fortaleceu. Por isso, se você está passando por uma situação, sabe, Marli, sabe, peça ajuda, dobre o joelho, compartilhe com alguém, né? Peça para Jesus cuidar disso e dessa situação. Ele vai cuidar, Ele vai abençoar, Ele vai te proteger. Joelho dobrado, força, coragem, esperança, sabe? E aí a gente vai vencendo tudo isso. Porque as tentações existem? Sim, elas existem. As provações existem? Sim, elas existem. As dificuldades existem? Sim, elas existem. Mas olha, Deus é muito maior. Deus é muito maior, Deus é mais forte, Deus tudo pode, Deus tudo consegue, Isolde. Sabe, por isso que, né, Guilherme, hoje, Guilherme, é um dia muito importante para você, Guilherme. E eu estou rezando por você, nessa intenção, tá, Guilherme? Veja, Liliana, né? Assim a gente vai seguindo firme a nossa vida. Por isso que hoje, aqui na Igreja Matriz, nós demos a bênção num sacramental. Hoje nós demos a bênção no sal. Quem acompanhou a missa pode perceber de casa, né? A gente deu a bênção no sal e, dando a bênção no sal, o que é o sal, né? O sal conserva, o sal dá sabor e o sal é um repelente do mal, né? Quando não se tinha geladeira, freezer, se conservava os alimentos no sal, né? E o sal ainda tem, o sal tem essa propriedade de conservar, de dar sabor, mas tem uma propriedade maior ainda. Tem uma propriedade de expulsar, excomungar, jogar para longe o inimigo, as investidas do mal. O sal tem essa propriedade. Por isso que, inclusive, né, Nana, Carmen, hoje infelizmente se perdeu este costume, mas quando uma criança era batizada, se colocava um pouquinho de sal debaixo da língua dela. Para quê? Para que ela recebesse, né, esse blindar, esse proteger de Deus. Por isso que daqui um pouquinho eu vou estar disponibilizando também a bênção do sal. Você poderá acompanhar, né, na página do Facebook da Paróquia Santo Antônio, aqui no YouTube da Paróquia Santo Antônio, né, você vai poder acompanhar a bênção do sal e fazer a bênção do sal na sua casa e tê-lo. E quem sabe todos os dias colocar, Elcio, Guilherme, quem sabe todos os dias um pouquinho lá na comida, né? Algo parecido assim, ou em outro ambiente, porque aí, Salete, nós também queremos trazer essa proteção para dentro da nossa casa e para dentro da nossa vida. Por isso, daqui um pouquinho nós vamos dar esta bênção do sal também. E vamos colocando tudo isso na presença de Deus, sabe? Não vamos ceder à tentação. Porque vocês sabem o que aconteceram com Judas. Vocês sabem o que aconteceu, né, com Judas depois que ele cedeu ao tentador. O tentador não quer a tua felicidade. O tentador não quer que você vá bem, não. Ele quer o teu mal, ele vai puxar o teu tapete e quando você menos perceber, você vai cair. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, vamos nos fortalecer. Vamos colocar diante de nós essa armadura de Deus, a oração, a fé, o jejum, né? Esse sal que nós vamos abençoar agora, mas a Eucaristia, a presença na missa e tantas outras coisas que nós queremos para nós, Orlando, sabe, Sandy, sabe, Marciano. Vamos colocar tudo isso muito próximo de nós e da nossa casa. Então, daqui um pouquinho, vou estar disponibilizando a bênção do sal para que você possa, Yasmin, Marciano, ter na sua casa, quem sabe até lá no seu trabalho, tá? E amanhã nós temos novamente um momento bastante especial com a bênção dos remédios, do chá. Quero aqui fazer um convite também, né? Já estou me estendendo demais aqui,
mas quero fazer um convite para sexta-feira de manhã. Sexta-feira de manhã, às 7 horas da manhã, eu vou fazer um momento de oração pelos falecidos, tá? Pelos falecidos. Sexta-feira de manhã, 7 horas da manhã, Rosana, Karina, Vânia, eu vou fazer um momento de oração pelos falecidos. Mais ou menos 7 horas da manhã, vou estar rezando pelos falecidos, em especial pelas vítimas do Covid, do câncer e tantas outras doenças, mas em especial pelas vítimas do Covid. Sexta-feira de manhã, se você quiser rezar junto comigo, nós vamos fazer a entrega deles no dia em que Jesus também é entregue. Tá? E agora então, vamos pedir a bênção de Deus para nós, para a nossa vida, né? Perto das 8 horas, daqui um pouquinho, eu vou também disponibilizando então a bênção do sal para que você tenha na sua casa e para que ele se torne de fato um sacramental e se torne mais uma arma contra a investida do inimigo. Vamos agora pedir a bênção de Deus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Antes de rezar a oração da bênção, pedindo a intercessão de Santo Antônio, o que é que você gostaria que fosse abençoado? Quem é que você gostaria que recebesse essa bênção? Quem é que você gostaria? Qual é a situação? Está passando por um problema? Conhece uma pessoa que está passando por uma situação? Vai colocando na presença de Deus para pedir a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você e sobre a sua casa e sobre a sua vida a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique bem, que Deus se coloque junto de você, que Ele te proteja e que você tenha uma terça-feira mais do que maravilhosa, porque você merece. Não se esqueça, divida os problemas, as dificuldades com Deus, com alguém que você confia e tudo vai dar certo. Por favor, não ceda às tentações do inimigo, tá? Não ceda. Seja firme, forte, perseverante. Daqui a um pouquinho vou disponibilizar aqui a bênção do sal. Se cuide, rezando sempre por você. Se expressar, enche o coração de paz tão infinita, que seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão,